O nosso grupo de RH da Associação Comercial de Presidente Getúlio, ele é novo, ele está iniciando aí, a Nádia também está aí, que é minha vice, né? A gente está aí num projeto novo na cidade, trazendo algumas inovações e, enfim, parte do Mindfulness é uma inovação, acho que até para o pessoal que ainda não conhece, que ainda não sabe, como vai vir outras ferramentas, enfim. Sou coordenador do Núcleo de RH de Presidente Getúlio e estou muito feliz em estar aqui, né, junto com a Paty, que é uma parceira de trabalho, onde a gente se conhece há um bom tempo, a gente já tem uma jornada aí juntos, dentro das constelações, dentro do coach, do Enneagrama. E a Paty tem muito a contribuir hoje com essa palestra. Eu sei que às vezes o horário é um pouco ruim para algumas pessoas, no entanto, seria o horário da nossa reunião hoje, né? Então a gente aproveitou esse horário para, ao invés de a gente fazer a reunião, então a gente ter a palestra aí com a Paty em relação a tudo isso. Eu vou deixar aberto, Paty, para tu te apresentar, falar quem que é a Paty, explicar um pouquinho o teu trabalho também, enfim, né? E aí, a sala é sua. Aproveite, entregue o seu melhor, que eu sei que tu vai entregar muita coisa para a gente aqui hoje. Maravilha, bom dia a todos. Agradeço, Sil, aí pelo convite, por estar aqui com vocês falando desse tema que eu amo. Já há muitos anos estudando Mindfulness, com algumas publicações também nessa área. Então vai ser um prazer compartilhar esse assunto, esse tema com vocês. E a ideia é que a gente faça um bate-papo, interaja, eu trago aqui algumas informações importantes falando da parte também numa visão mais corporativa, que eu espero que isso contribua para vocês, para levar esse conhecimento para as empresas, e também para a gente fazer aqui algumas práticas, perceber os benefícios do mindfulness aí dentro para nós, para a nossa vida e também para o ambiente profissional. Sil, vou pedir para você compartilhar aí comigo, para eu compartilhar minha tela aqui. Uhum. E antes da gente começar aqui, eu falar de conteúdo, queria propor aqui uma prática de mindfulness. Então, vou pedir para você aí que está me ouvindo, se puder achar aí uma posição confortável para a gente fazer uma prática agora da manhã, que é uma prática do protocolo de mindfulness, que foi desenvolvida pelo Jon Kabat-Zinn, é uma prática do protocolo Mindfulness Based Stress Reduction, que é para redução do estresse e da ansiedade. Então, vou pedir para você achar aí uma posição confortável, se possível, com os pés em contato com o chão. Você pode soltar os braços, relaxar. Se sentir confortável, pode fechar os olhos ou direcionar o olhar para baixo. E desconectando do que acontece lá fora. E colocando toda a sua atenção para dentro de você. Coloca atenção agora na sua respiração. Percebe o ar que entra, o ar que sai pelas suas narinas. Tomando algumas respirações profundas. Percebe o som da sua respiração. Percebe os seus batimentos cardíacos. Sente o seu corpo em contato com a cadeira. Os pés em contato com o chão. Trazendo a consciência gentil para o seu corpo nesse momento. E você pode se perguntar nesse momento: que pensamentos estão na minha mente?
A partir dessa consciência, percebe esses pensamentos como eventos mentais, sem precisar dialogar com eles, apenas observando tudo aquilo que vem à sua mente, todo e qualquer pensamento. E da mesma forma que eles vêm, observe e deixa passar. Então, qualquer pensamento, você observa e deixa aí, como se fossem nuvens no céu. E você pode se perguntar: qual sentimento está presente em mim nesse momento? Perceba agora qualquer sensação de desconforto, se há alguma emoção, seja agradável ou desagradável. Reconheça e diga sim para tudo aquilo que se apresenta nesse momento, sem julgamentos e sem precisar mudar nada. Perceba que sensações estão presentes no meu corpo agora. Perceba toda e qualquer sensação. Se existe tensão, reconheça cada uma das sensações presentes no seu corpo agora, sem precisar mudar nada. E diga sim para tudo aquilo que se apresenta no aqui e agora. E você pode dizer para si mesmo nesse momento: eu estou aqui agora. Eu estou presente em mim. Aos poucos, você direciona a sua atenção para a sua respiração, para sensações físicas na região do seu abdômen, respirando de forma mais profunda, percebendo que o abdômen se expande quando o ar entra e recua quando o ar sai. Siga cada inspiração e cada expiração. Tomando agora alguns instantes para perceber a sua respiração que está ancorada no momento presente. Quando nós colocamos toda a nossa atenção na nossa respiração, nós estamos no momento presente, praticando mindfulness. E se pensamentos vierem à sua mente, você volta novamente a sua atenção à sua respiração. Respirando de forma gentil e profunda. Inspirando, trazendo energia vital, o prana. E soltando o ar, soltando todas as tensões e preocupações. Aos poucos, vai mexendo lentamente os braços e as pernas,
Você pode dar aquela espreguiçada. E se preparando para abrir os olhos lentamente no seu ritmo, trazendo esse estado de presença, de conexão. Tudo bem por aí? Me contem aí como é que foi essa prática para vocês. Alguém já tinha feito essa prática, já conhecia essa prática de mindfulness? Comentem aqui comigo no chat, quem quiser, ou quem quiser abrir também, para falar como é que foi essa experiência. Fiquem à vontade aí para comentar. Relaxante, muito bem. Quem sentiu uma mudança aí de como entrou e como está agora? Alguém percebeu? Me contem aqui. Muito bem, então a ideia hoje é que a gente fale aí sobre isso, apresente aqui alguns conceitos, né? Então, nada melhor do que a gente vivenciar essa experiência, né? E eu quero compartilhar aqui com vocês algumas coisas, falando de como que a gente pode usar esse conhecimento aqui para dentro das empresas, né? Para as organizações. Então, é muito interessante, né? A Suzana comentou que acalma, então traz uma sensação de presença, de relaxamento. E é interessante observar porque o mindfulness, que é o exercício, a prática da atenção plena ao momento presente, ela serve para trazer um estado de atenção, de conexão com a gente mesmo, como se fosse voltar ao nosso corpo, às sensações do corpo. Isso sim traz uma sensação de bem-estar e relaxamento, mas não só, ela traz também uma capacidade de atenção àquela atividade específica. Então, ela não tem a função apenas de relaxamento. É lógico que se a gente está num estado de mais aceleração, ela vai trazer um estado de mais relaxamento. A gente vai perceber a diferença, o contraste de como nós estávamos para como nós estamos agora. Mas também ela traz uma qualidade de atenção muito maior. Então, a gente acaba se tornando pessoas mais produtivas também, por estar nesse estado de presença. Sabe aquele dia que a mente está com muita informação, muita sobrecarga de pensamentos que a gente tenta focar e não consegue? O mindfulness, ele vai trazer essa qualidade de atenção também. Por isso que a gente fala que é muito maior do que um processo de meditação. É um processo de qualidade da nossa atenção para que a gente se torne mais eficaz, mais produtivo também. E aí a gente vai ter uma sensação no final do dia de que eu tenho menos esforço para fazer uma atividade, mas com muito mais qualidade, muito mais eficácia também durante esse processo, tá? Vamos compartilhar aqui com vocês a minha tela para trazer aqui algumas informações sobre isso. Joelma está falando que já praticou em algumas oportunidades, né? Então, é interessante como em poucos minutos faz tanta diferença, realmente, porque a gente não percebe esse contraste, como a nossa mente está cheia de informações. Então, com uma prática, a gente percebe essa diferença. Percebam a qualidade da atenção depois de uma prática de poucos minutos como essa, como a gente já está mais no aqui e agora, a gente está muito mais conectado com aquilo que está acontecendo nesse momento. Apareceu minha tela aí? Foi? Joia. Então, aqui já quero deixar para vocês aí meu contato, meu Instagram, Paty Calazans, e falar para vocês de algumas publicações que eu tenho. Eu tenho 3 publicações falando sobre o Mindfulness, que foram as minhas primeiras publicações, que são os 3 livros em formato de cartas, o Mindfulness no trabalho, com ações específicas aí para trazer as práticas para o ambiente profissional, e o Brincando de Mindfulness para crianças. Então, são as 3 publicações que eu tenho aí, dessas 3, mais de 70 mil exemplares vendidos sobre esse assunto. Então, é um tema que eu gosto bastante, além de todos os outros temas que eu publiquei sobre autoconhecimento. Enneagrama, constelações, valores, arquétipos e assim vai, e o Revolução Sistêmica que junta
também várias bases aí do conhecimento do desenvolvimento humano. Eu quero fazer uma pergunta para vocês e que vocês me contem aqui. Olhando para essas duas imagens, para um trabalho que tem aí atividade que é repetitiva, que é maçante, um trabalho que a gente sempre está realizando a mesma coisa e às vezes não tem uma visão tão ampliada aí das ações ou da consequência das nossas ações aí no todo, né? Então, aqueles trabalhos bem repetitivos. E que é a foto A. E a diferença para a foto B aí, que é um exemplo aqui de uma atividade da área da saúde, né? Então, o pessoal que trabalha na emergência, que tem, considerando aí que é uma pessoa que trabalha com muita satisfação e que ama o que faz. O que vocês acham que são pessoas que tendem a ter mais burnout, a síndrome do esgotamento profissional? Vocês acham que são as pessoas com atividade, que desempenham atividade da foto A ou da foto B? Comentem aqui comigo no chat, como é que é isso para vocês? O que vocês acham quem está mais estressado e com mais esgotamento profissional aí? B, B. A maioria acha B aqui, né? Quem comentou. É interessante isso, eu quero já trazer isso para vocês, que é muito relativo, tá? A gente tem, olhando, e eu trouxe alguns dados aqui para compartilhar com vocês, nós temos, nos dois cenários, nós temos resultado aí de esgotamento profissional. Tanto quem tem uma atividade que é repetitiva, que às vezes não vê muito o propósito dessa atividade no todo, ou não tem essa conexão aí com o propósito de vida, com a atividade profissional, isso por si só já gera um esgotamento, uma sensação de o que eu estou fazendo aqui, né? Se ela não tem clareza sobre qual é o resultado dessa atividade, né? Como que ela contribui para o todo, isso é importante que a pessoa tenha essa visão, para que ela sinta, inclusive, mais satisfeita. Mas também a pessoa que tem muita clareza já que aquela atividade profissional tem relação, sim, com o seu propósito e traz muita satisfação, muita realização, essa pessoa também pode desenvolver problemas tanto de estresse crônico como de burnout também. Tá? Por quê? Porque, às vezes, essa questão, essa entrega tanto ao trabalho, também faz com que, de forma aí bem silenciosa, a pessoa não se perceba não cuidando das suas questões, da sua qualidade de vida. E, às vezes, na sobrecarga de trabalho também, isso leva ao burnout. Então, é muito importante a gente perceber isso e ver como que cada um de nós pode cuidar dessa questão e como também as organizações podem contribuir para que o profissional não chegue nesse limite ou não extrapole os seus próprios limites e leve aí a um adoecimento, porque isso é ruim para todo mundo, tanto para o próprio profissional como para o resultado das empresas também. E aí, alguns dados aqui para compartilhar com vocês em relação a isso. Quando a gente fala de burnout, nós estamos falando sobre a síndrome do esgotamento profissional, que tem a ver aí com os sintomas de exaustão extrema. E por que o burnout é considerado uma síndrome? Porque ela é multicausal, ela tem uma série de causas que levam a esse adoecimento. Então, a gente precisa entender que são várias coisas, né, um conjunto de fatores que levam ao burnout. E agora é muito comum a gente ouvir falar sobre isso, e a gente já tem alguns dados aqui que eu trouxe aqui para compartilhar sobre esse assunto, que inclusive ficou muito no radar aí nesse ano, né, a partir do começo do ano, que a OMS considerou aí dentro do rol de doenças que antes não era considerado. Então, a gente precisa ficar muito de olho aí, tanto nos sintomas, como evitar isso, como fazer ações preventivas para a gente não chegar
nesse nível. Então, a gente já tinha indicadores antes da pandemia muito críticos em relação a isso. Como a OMS já tinha considerado isso desde 2019, o Brasil como o país mais ansioso do mundo. Então, isso já era um indicador pré-pandemia. E durante a pandemia, isso se agravou ainda mais, né? Tanto pelas condições aí do isolamento, como também a gente já percebeu aí mesmo o contraste, né? De uma pessoa muito ativa ali interagindo com pessoas que teve que ficar em isolamento, já só esse contraste aí já deu também, a gente teve um agravamento aí da situação de saúde mental e emocional. Então, a gente precisa olhar, ficar no radar com esses números e entender aqui o que envolve as questões do burnout e como fazer para a gente minimizar aí os riscos e as consequências de tudo isso. Então, além disso, desse dado da ansiedade, a gente tem aqui a pesquisa realizada pelo ISMA, que hoje é uma associação mais reconhecida aí no mundo, que é International Stress Management Association. Ela fala que 30% dos trabalhadores brasileiros sofrem da síndrome de burnout. Então, é o segundo país com maior número de pessoas de burnout no mundo. E olha que interessante, só ficando atrás do Japão, que já tem uma história, né? Já tem já uma fama de ter pessoas aí com um nível alto de estresse. Mas por que o Brasil, se a gente for considerar aí vários países, né, que a gente tinha a percepção que também tinha um nível alto de estresse, por que o Brasil está em segundo lugar? E a gente precisa entender esse cenário e saber como é que a gente faz para sair disso, porque isso tem consequências na economia, na produtividade, no turnover, e uma série de coisas aí dentro das organizações, a gente percebe muito isso. Então, além disso, a gente tem aí o Brasil como o país mais ansioso do mundo, que era uma estatística já desde 2019, isso vem permanecendo até esse momento, e o quinto lugar em pessoas em maior número de casos de depressão. Então, e de acordo com o Instituto de Psicologia e Controle de Estresse, IPCS, a gente tem 34% da população brasileira com um nível de estresse excessivo. Então, olha que é interessante esses dados, e só isso faz com que a gente defenda aí as ações, inclusive com grandes empresas tomando ações para trabalhar essa qualidade de vida, esse clima organizacional para melhorar não só o clima, né, a qualidade de vida das pessoas dentro das organizações, mas também melhorar a produtividade, o resultado. Então, eu vou compartilhar, inclusive, aqui no final para vocês, quais são os grandes cases de empresas no mundo que trabalham com mindfulness para a redução desses indicadores aqui. Nós temos, e aí como ficou famoso aí o assunto do burnout, desde o início desse ano, o burnout ele foi classificado como uma doença do trabalho pela OMS e classificado aí com a classificação da Estatística Internacional de Doenças a Problemas Relacionados à Saúde, foi classificado aí no CID-11. Então, a partir dessa mudança, até então, era já trabalhado isso dentro das organizações, a partir de agora fica muito mais evidente essa necessidade e a responsabilidade das empresas trabalharem para melhorar esse ambiente, e quais são os fatores que dentro das organizações a gente pode fazer para minimizar tudo isso, até por causa dessa classificação. Então, a gente consegue ter agora resultados mais ainda sobre isso, né? E maior importância. E aí, falando sobre o burnout, sim. Eu só queria contribuir com uma questão que está tendo de burnout. Eu fiz uma certificação em consultoria de burnout e existem grandes centros hoje o INSS movendo ações contra a empresa que não dá oportunidades e condições do trabalhador se desenvolver, e o INSS já tem ganho de causa, e a empresa tem que pagar
o afastamento desse colaborador. Parece ser algo que não é forte, mas é muito relevante. Faz 3 semanas que eu fiz a certificação. Então, o INSS está entrando com ações contra a empresa que afasta pessoas com burnout, porque na grande maioria das situações é por a empresa não proporcionar um ambiente saudável de trabalho. Então, também existe essa contrapartida hoje do INSS em relação a tudo isso também. Então, existe afastamento? Existe. No entanto, algumas empresas já estão pagando ressarcimento para o INSS e é importante que as empresas se atenham a esse detalhe específico, que é bem legal isso que tu estás trazendo. Só para contribuir, tá? Gratidão. Maravilha, isso. Então, vejam, né, como é um assunto de pauta e que a gente precisa incluir no planejamento, né, principalmente aí dentro dos RHs, quem cuida aí da área de pessoas, como a gente pode fazer para minimizar esse impacto financeiro, impacto com o colaborador, né? E aí a gente precisa entender aqui quais são as fases que levam ao burnout. Então, isso é muito interessante. Existe, inclusive, um teste de bem-estar e qualidade de vida que eu vou disponibilizar o link para vocês, que é um teste que é hoje um dos mais reconhecidos e mais utilizados dentro das organizações, que pode fazer com que a gente perceba aí em que nível nós estamos, se existe algum tipo de risco de burnout, se a pessoa já está em alguma dessas fases, e aí a gente já consegue fazer ações preventivas para não chegar em fases mais avançadas. Então, essas são as fases aí do burnout. Quando a gente fala sobre isso, a gente tem um avanço silencioso que a gente não vai percebendo alguns sintomas até levar a uma fase aí mais crônica, que é a fase 12, que é a síndrome propriamente dita. Então, como é que ela começa? Ela começa aí na fase 1, a compulsão de provar a si mesmo, né? A ambição excessiva. Ou seja, a pessoa, ela começa a ter que provar, se provar. Então, imaginem como uma pessoa que chega no trabalho, ela tem que ficar ali provando o seu valor. Então, ela tem essa necessidade de mostrar que ela sabe fazer atividade ou que tem um determinado conhecimento, se compara ali no ambiente de trabalho, como é que está a performance dela em relação aos demais, dependendo de como é a parte de meritocracia dessa empresa, ela acaba estimulando ainda mais essa competitividade, então leva também essa tendência a mais ainda cada um ter que buscar provar o seu valor. Então começa daí, até aí tudo bem, né? O que acontece na fase 2? Começa a ter um esforço para trabalhar a mais. Então, a pessoa começa numa curva de querer, de ser mais difícil cada vez mais se desligar do trabalho e ter momentos fora dele. Então, começa a levar trabalho para casa, ela se mantém conectada, então fica vendo e-mail, mensagem fora do horário de trabalho, às vezes nos finais de semana. Então, começa a reduzir o tempo livre dessa pessoa, porque ela está ali querendo entregar cada vez mais. Às vezes, com ou sem pedido da própria liderança ou da empresa, ela começa a ter sentir que essa necessidade de fazer cada vez mais. Na fase 3, essa pessoa começa a negligenciar as próprias necessidades pessoais. Então, começa a ter uma perda da qualidade do sono, às vezes da alimentação, os momentos de lazer deixam de ser algo de importância, e às vezes a pessoa, inclusive, justifica para si mesma como um sacrifício em nome de algo maior, em nome de algum projeto, alguma entrega, mas isso acaba ficando cada vez mais compulsivo, esse comportamento. Tá? Na fase 4, nós começamos a ter aí, encontra um bode expiatório. O que isso significa? A pessoa começa a colocar ainda, a terceirizar essa culpa, falando assim, não, mas eles que não entregam, então tem que fazer tudo. Começa a terceirizar o problema e ver que não é um problema próprio de desequilíbrio, sim, porque o outro não faz, porque
está acomodado e não entrega, e a pessoa acaba tomando para si. E às vezes tem uma dificuldade em reconhecer que existe algo errado ou algo desequilibrado. E aqui nessa fase 4 começa a somatização de algum sintoma no corpo, algum tipo de sobrecarga que o corpo já começa a se manifestar. Na fase 5, a pessoa começa a revisar o seu sistema de valores. Então, começa a ter a autoestima da pessoa relacionada aí à qualidade da entrega, aos resultados. E aí, o equilíbrio da roda da vida, então da família, do descanso, do hobby, passa a ser visto como coisas que não são muito importantes. Então, a autoestima significa entrega, resultado, trabalho. E aí começa a desequilibrar as outras áreas. Na fase 6, aumenta ainda mais essa questão de negação dos problemas, em acreditar que os outros são preguiçosos, os outros é que não entregam e eu tenho que fazer a mais. Então, existe aí um julgamento, uma intolerância aumenta, e o julgamento das pessoas, que o fulano é incompetente, o fulano é indisciplinado, eu que tenho que fazer tudo. Na fase 7, a pessoa começa a evitar se socializar com as pessoas, então existe um distanciamento aí da vida social, fica às vezes restrito ou até inexistente. Então o trabalho ele começa a ser feito aqui no piloto automático. Então a pessoa não consegue mais descansar aqui na fase 7. Então ela precisa às vezes se anestesiar com alguma coisa para relaxamento, um excesso de TV nos momentos que ela está ali no momento livre. Ela começa a entrar, às vezes, até em processos de algo para compensar, então, álcool, drogas, alguma coisa para compensar, para relaxar, porque ela não consegue se desligar. Na fase 8, as pessoas percebem as mudanças de comportamento, às vezes fica mais evidente do que para a própria pessoa, então era uma pessoa que era assim e passou a ser de outro jeito. Então, era uma pessoa dinâmica, uma pessoa alegre, ela começa a ficar mais apática ou menos social. Então, muda. Aqui existe uma mudança significativa do comportamento na fase 8. Na fase 9, existe a característica aqui da despersonalização, então, a perda de contato com ela mesma, e ela não consegue mais reconhecer o seu próprio valor e as suas próprias necessidades, nem suas e nem das pessoas ao seu redor. Então, as coisas vão ficando cada vez mais cinzas, mais sem sentido. E aí ela vai para a fase 10, que é essa sensação de vazio. Eu faço, mas não tem muito propósito, não tem muito sentido aquilo que a pessoa está realizando. Então, aqui aumenta mais ainda a necessidade de se anestesiar. Então, às vezes, um excesso de alguma coisa. Então, um excesso de álcool, ou de drogas, ou de consumo, ou de alguma coisa para compensar esse vazio existencial. Aí, na fase 11, vem o estado depressivo, então a pessoa começa a ter ainda mais essa sensação de incerteza e de que as coisas não fazem muito sentido, a vida não faz muito sentido, ela está ali só fazendo o mínimo necessário, mas sente um pouco perdida, já se sente exausta, muito cansada, então ela já acorda cansada, sem energia vital para fazer as suas coisas, e até chegar na fase 12, que é a síndrome em si, que aí é um colapso de forma geral, aí, de forma física e mental, que é essa exaustão extrema, inclusive em alguns casos com pensamentos já de falta total, plena de sentido, às vezes até alguns casos de pensamento suicida, tá? Em casos extremos. Então, isso já foi uma pesquisa feita para mapear todos esses estágios e percebam como vai avançando, né? Lentamente, estágio a estágio, e como a gente pode perceber, reconhecer ali, como é que eu estou nisso? E o que fazer aí para cuidar da sua própria qualidade de vida, cuidar de todas as áreas da vida para estar em equilíbrio, porque eu vejo o grande ponto aí das pessoas que eu atendo e das empresas que eu vou, quando a gente fala desse assunto, que isso é muito mais comum do que a gente imagina,
e principalmente pessoas que são apaixonadas pelos que fazem. A gente vê altos executivos, donos de empresa, que a pessoa fundou aquela empresa, ela é apaixonada, ela é totalmente entregue naquilo, tanto que ela esquece da sua própria vida pessoal, e aí silenciosamente isso vai aumentando essa compulsão, esse desequilíbrio até esse nível de esgotamento maior. Então, o autoconhecimento, a percepção de como é que nós estamos nisso é muito importante para a gente não deixar chegar nesse nível aí, na fase 12 aí, que é a síndrome, esse colapso geral aí, que a gente fala, né, esse tilt aí geral, que dá pane mesmo, a pessoa não consegue mais ter uma fluidez, né, nem de pensamento, nem físico, nem mental, nem emocional. Que se quiserem perguntar alguma coisa, gente, fiquem à vontade, tá? Podem comentar aqui, a gente vai abrir depois para perguntas, mas fiquem à vontade aí para perguntar alguma coisa, se quiserem no chat também. Então, quando a gente fala de burnout, a gente está falando de algo muito silencioso. Realmente a pessoa não percebe muitos desses sintomas, muitos desses estágios e acaba chegando nesse nível. E aí, é muito importante a gente entender aqui que existem fatores internos e externos que levam ao burnout. Então, por isso que ela é multicausal aí, a gente precisa entender todos esses fatores e ver como é que a gente pode minimizar isso. Então, existe uma responsabilidade que é do colaborador em fazer o seu processo aí, seu caminho de autocuidado, e existe uma responsabilidade que é das organizações em criar cada vez ambientes mais saudáveis. Então, quando a gente está falando de fatores internos, o autoconhecimento é muito importante. Perceber, saber cuidar da sua própria autoestima, do reconhecimento do seu próprio valor, que o seu valor não está relacionado apenas à sua entrega, mas ser quem você é, viver aquilo que você precisa viver, cuidar de todas as áreas da sua vida, cuidar da sua própria saúde, perceber como é que está a sua autocrítica, autoexigência, expectativa em relação a si mesmo, em relação ao outro. Como é que está a dependência da opinião do outro, porque quando você quer agradar as pessoas, né? Quando você quer fazer ali, eu quero agradar o chefe, eu quero agradar a equipe. Como é que é isso versus o seu processo? Reconhecer que você também precisa reconhecer o seu próprio valor e deixar isso muito equilibrado e não ficar comparando, se comparando com os outros, porque cada um também tem o seu próprio ritmo. Ver como é que está essa crítica interna aí, que é essa busca pela perfeição, que às vezes torna isso muito um excesso de autoexigência, um excesso de controle. E também essa preocupação, que às vezes criar cenários mentais de coisas que não existem. Aquela pessoa não gosta de mim. E ele está me atacando. Às vezes isso tem a ver com esse autocuidado aí de como que está a sua autoestima, né? Porque quando a gente não está bem, parece que tudo, né? Um e-mail vira um ataque, um olhar vira um ataque. Então, como é que está isso? Como é que você cultiva também esse olhar mais amoroso para você mesmo dentro desse ambiente? E isso serve para tudo, né, gente? Tanto dentro como fora das organizações também. Então, esses são fatores internos que podem colaborar aí com o aumento do burnout. E também existem, lógico, fatores externos, falando do ambiente profissional. Então, um ambiente que tem muitas situações de estresse, alta demanda de trabalho, então uma equipe reduzida, né? Reduziu metade da equipe, então tem que trabalhar por 2, 3, 4. Isso é lógico que vai ser um fator estressor. Então, um acúmulo de funções, um excesso de pressão e de cobranças, são metas muito fora da realidade. Isso vai fazer com que a pressão aumente e isso gera também o burnout. Então, como é que é essa questão da liderança? A gente sabe que a liderança, então, o método de gestão, de meritocracia, como que a gente cria esses fatores de medição de resultado e como a liderança lida com isso, também pode ser um fator que gera estresse e piora bastante a qualidade de vida e o clima organizacional. A falta de suporte da liderança, quando o líder não se coloca como líder e não apoia
a própria equipe com as suas funções, conflitos entre pessoas dentro das empresas. Isso é muito importante que quem cuida de pessoas olhe para ver se existe esse conflito, como fazer esse processo de mediação, perceber isso, sentir. Então, tem uma parte que aqui não é só resultado, indicadores, tem também olhar para como é que as pessoas estão se sentindo nesse ambiente. Como é que está o excesso de competitividade, objetivos aí que não são plausíveis ou atingíveis, funções que envolvem grande responsabilidade. Isso é muito importante também que a gente olhe, porque às vezes a pessoa está num cargo de liderança, numa gerência, numa direção, que ela sente às vezes que não tem habilidade o suficiente para ocupar aquele lugar e ela sente esse estresse, mas dificilmente às vezes ela compartilha isso, porque ela fala, vão me achar, vão me tirar daqui, vão achar que eu sou incompetente, então isso fica bem silencioso, essa questão. Perceber como é que está a autonomia na tomada de decisões, porque às vezes a falta de participação na tomada de decisões da organização, ou a falta de clareza sobre isso, também é um fator estressor. Ou às vezes também falta de recursos ou excesso, falta de controle ou excesso de controle também pode levar ao burnout, tá? Então, tudo aquilo que são fatores externos, quando a gente cuida de pessoas, que a gente precisa olhar para que isso não seja um fator que contribua mais ainda para o processo do burnout, e não só isso, né? Mas a falta de resultado, de produtividade, o nível de estresse, o nível de ansiedade. Então, como é que está o modelo de gestão, a estrutura, como é que está a qualidade da liderança, a parte humana da liderança? Tudo isso são fatores que são muito importantes, que podem também contribuir para aumentar ainda mais todos esses fatores, tá? E aí, o que a gente percebe? Existe esse dado aí que fala sobre o processo das demissões voluntárias. Isso é um dado da revista Você S.A., que chegou no Brasil, mas isso já era uma tendência antes mesmo fora do Brasil, que aconteceu e acentuou aí depois do processo da pandemia, desde o início da pandemia. Então, no gráfico aí mostra a primeira fase da pandemia, que teve uma onda aí falando de demissões voluntárias, né? Ela tinha um nível, uma tendência de aumento mais suave, isso depois do processo aí da primeira onda da pandemia aumentou significativamente, porque é uma quebra, né? As pessoas saíram de um ritmo e perceberam aí, opa, como é que faz aí, então, agora, como é que eu posso buscar um trabalho que me traga mais qualidade de vida? Então, isso acabou acentuando isso desde o início e agora ainda mais, se a gente for ver dados mais recentes, a gente tem aí uma tendência que não é só no Brasil, no mundo inteiro, de pessoas que estão buscando outro tipo de trabalho ou o próprio negócio ou trabalhos que levam a uma qualidade de vida maior. Então, foi todo um movimento que a pandemia acabou proporcionando e a gente precisa olhar para isso também. As pessoas vão buscar cada vez mais um ambiente mais que a pessoa consiga conciliar com as outras áreas da vida, né? Que busque mais qualidade, os seus momentos de lazer, os seus momentos de família. Né? Acho que de agora para frente é uma grande tendência aí que a gente precisa observar. E aí, aonde entra o mindfulness em tudo isso? Quando a gente está falando de trabalho, a gente precisa considerar que a gente precisa cuidar das habilidades comportamentais, que são as soft skills, tão importantes para o ambiente de trabalho, para as relações humanas. E dentro das soft skills, uma das mais relevantes é a inteligência emocional. Então, como que a gente desenvolve dentro das organizações a inteligência emocional, que faz parte aí do relacionamento humano, e o mindfulness faz parte disso.
ela hoje é considerada um dos principais recursos para a gente desenvolver a nossa inteligência emocional. Então, considerando aí a base, né, do Daniel Goleman, se a gente for ver a inteligência emocional, uma das fases muito importantes é o autoconhecimento. Então, se conhecer, ter consciência das suas próprias emoções. Então, o mindfulness ajuda muito nisso, porque o mindfulness ela é uma prática de atenção plena que faz com que a gente consiga reconhecer esses estados. O que nós estamos sentindo? O que nós estamos pensando? Quais são as sensações? Então, esse é um processo muito importante para a gente poder desenvolver a partir daí. Então, primeiro é essa autoconsciência. A partir dessa autoconsciência, a gente consegue conhecer e utilizar recursos, práticas para a autorregulação das nossas emoções. E aí o mindfulness entra muito como recurso, porque aí eu percebo como é que eu estou. Estou sentindo ansiedade? Como é que eu faço para reduzir essa ansiedade? Então, com o conhecimento do corpo, daquilo que está acontecendo dentro, eu consigo buscar o recurso mais adequado para fazer isso. Também tem impacto na automotivação, então essa capacidade da gente se sentir mais motivado, mais confiante, desenvolver um olhar mais positivo para aquilo que nos acontece, e também na relação com o outro. Então, quando eu me conheço mais, eu consigo também ter mais sensibilidade para reconhecer as emoções da outra pessoa, para olhar para o outro de forma menos julgadora, mais empática, mais compassiva, e aí também desenvolver habilidades e relacionamentos de forma mais autênticas, mais colaborativas. Então, tudo isso é a contribuição do mindfulness dentro da inteligência emocional. E aí, falando do conceito em si do mindfulness, o que a gente considera aí a palavra em si, do mindfulness, ela tem a ver com essa definição que é a atenção plena ou consciência plena ao momento presente sem julgamentos. Então, é um exercício, uma série de práticas que envolvem um processo de meditação também, mas não é só isso. É uma postura, é um olhar para a vida, é um treino para perceber se eu estou aqui nesse momento ou se a minha mente está divagando. Porque a nossa tendência é que a mente esteja em algum momento, né? Em coisas que já aconteceram no passado, situações que me preocupam, coisas do futuro e menos no aqui e agora. Então, o mindfulness, ele retorna, é como se a gente pudesse voltar aí para a presença no corpo, para que a gente se reconecte aí, mente, emoções e corpos todos aqui e agora no momento presente. Então, quem disseminou esse conceito muito fortemente foi o Jon Kabat-Zinn, que era diretor da Universidade de Massachusetts, dentro da escola de medicina. E o Jon Kabat-Zinn, ele era um praticante de meditação há muitos anos e percebeu dentro da universidade que existiam pacientes com dores crônicas e um alto nível de ansiedade que os tratamentos médicos convencionais não tinham eficácia nesse processo em parte desses pacientes. E aí ele resolveu fazer uma pesquisa científica para trazer as práticas de meditação para um grupo de pessoas e perceber qual era o resultado disso. E fez uma série de estudos, experiências e percebeu e criou um método a partir disso, que é o famoso MBSR, que é o primeiro protocolo desenvolvido de Mindfulness, que é o Mindfulness Based Stress Reduction. E aí ele percebeu com esse experimento e com essa pesquisa científica uma redução de 30% nos pacientes com dores crônicas e nível de ansiedade. E comprovou esse resultado a partir dessas práticas. Não só uma mudança de postura, mas uma mudança também nas sinapses cerebrais. Então, acompanhou, como era dentro da Universidade de Medicina, acompanhou o efeito ali com vários exames, o efeito, inclusive, cerebral para a recuperação das sinapses a partir das práticas de atenção plena. E o que foi muito rico no processo que o Jon Kabat-Zinn criou foi desvincular a prática de meditação qualquer prática religiosa.
Então, por isso que ele acabou adotando, a gente adota aí o conceito do mindfulness como uma prática de atenção plena. Então, quando eu coloco a minha atenção no momento presente, observando as situações que eu faço, observando as ações do meu dia a dia, então, sejam em práticas informais ou formais, que são práticas meditativas, mas como a gente faz treinar, resgatar essa que é um estado natural do ser humano, que é estar no aqui e agora, mas que a gente desaprendeu em função desse excesso de informações, redes sociais, demandas. A gente foi cada vez mais condicionado pela nossa vida atual a estar fora de nós, a estar fora do momento presente. Então, agora existe esse resgate, essa volta. Quanto mais a gente retreinar para estar no momento presente, mais existe uma sensação de bem-estar, de qualidade de vida, de felicidade. Tá? Então, e começou esse estudo na Universidade de Massachusetts, mas várias universidades depois americanas desenvolveram outros estudos para outras situações, tanto de saúde, como em situações de dependência química, tabagismo, qualidade de vida. Então, hoje tem uma série de protocolos para ações, para intuitos diferentes, usando o mindfulness como prática, inclusive dentro das escolas de psicologia. A psicologia positiva, por exemplo, uma das práticas é o mindfulness para trazer também essa qualidade de vida. Tá? E aí ele fala o seguinte, que não dá para a gente mudar situações externas, né? Então, cada vez mais a gente vai viver um mundo de mudanças, de incertezas. A gente não pode controlar esses fatores externos, mas a gente pode aprender a surfar essas ondas. Então, já que a gente não pode parar as ondas, a gente pode aprender a surfar. E isso é o processo do mindfulness. É um processo de aceitação, de resgate, atenção ao momento presente, sem julgamentos. Então, faz com que a gente atravesse muito melhor essas ondas das situações mais conturbadas, mais caóticas, de forma a ter preservar e manter nosso estado de saúde mental, emocional e de qualidade de vida. Esse é o principal propósito do mindfulness. Então, compartilhando também um estudo aqui com vocês da Universidade de Harvard, que fala assim que 46,9% do nosso tempo nós estamos vivendo no piloto automático, ou seja, a nossa mente está vagando. Olha só, gente, é muito importante esse dado. Metade da nossa vida com a nossa mente não presente. A nossa mente está vagando. Então, o que é fazer as coisas no piloto automático? Eu não estou consciente daquilo que eu estou fazendo. Eu estou simplesmente fazendo, seguindo ali o fluxo, né? Desconectada daquilo que eu estou realizando. E isso faz parte do ser humano? Faz, lógico que faz. Faz parte, porque senão eu teria que, toda vez que eu abro a torneira, eu teria que aprender de novo como é que faz. Então, faz parte de um processo de aprendizagem, quando eu aprendo algo, que esse conhecimento, depois que aprendido, ele vá para o piloto automático. O problema é o excesso disso. Então, com o volume de informações que a gente recebe, que nunca foi tão alto, cada vez mais esse percentual aumenta de tempo que a gente está passando com a mente divagando. E é isso que faz com que a gente perca a nossa qualidade de vida. Então, quanto mais eu exercito a atenção ao momento presente, mais a sensação que eu tenho de uma vida com mais felicidade, com mais bem-estar, com mais produtividade. E, inclusive, isso afeta a tomada de decisão, a criatividade. Então, o exercício do mindfulness é muito importante para que a gente resgate essa mente criativa, né? Porque esse aprender, quando eu estou no processo de aprendizagem, estou ali presente. E isso traz uma sensação de bem-estar, de que a mente flui, que as coisas fluem, que é o famoso estado de flow, né? No estado de flow, eu estou ali presente, mas eu estou sentindo prazer na realização daquela atividade. E isso é muito importante, tá? Então, a gente precisa reduzir
cada vez mais, a partir das práticas do Mindfulness, esse tempo que a mente está divagando, cada vez mais aqui no momento presente. E aí eu quero compartilhar aqui, tem várias práticas, né? Inclusive nos meus box, as minhas cartinhas, eu trouxe aqui algumas práticas para compartilhar com vocês. Nos meus box, cada cartinha é uma prática de Mindfulness, então a gente pode fazer esse exercício e também levar os protocolos para dentro das empresas, né? Eu faço isso, já fiz em várias organizações o processo, tanto palestras como o protocolo completo de Mindfulness, e a gente tem ótimos resultados aí no clima organizacional e na produtividade também dos colaboradores. Então, só alguns exemplos de algumas práticas aqui para compartilhar com vocês. E todas as práticas envolvem essa visão mais sistêmica do ser humano, da gente fazer um processo de integração entre a minha mente, as minhas emoções, o meu corpo e a minha respiração. E o que isso significa? Quando eu estou com uma mente muito preocupada, então eu tenho um excesso de pensamentos aqui na minha mente. O que acontece? Como nós somos conectados, uma coisa não desconecta da outra, esse excesso de pensamentos, esse excesso de preocupações faz com que eu sinta uma sensação no meu corpo. Eu sinto essa ansiedade, eu sinto essa sensação física, e isso afeta a minha respiração. Então, uma mente preocupada, cheia de coisas, ela não faz com que a respiração esteja ok, tranquila. A minha respiração ela é curta e acelerada, se eu estou num nível de ansiedade alto. Por quê? Porque a minha mente leva a uma mudança do estado físico, dessa respiração. E aí, qual é o grande segredo desse processo? Que eu posso fazer o caminho inverso, ao invés de deixar a mente ser o regente dessa orquestra e mandar um estado de alerta para todo o sistema, eu posso fazer uma alteração do padrão respiratório para que eu mande um comando para todo o meu sistema que está tudo bem. Pode ficar tranquilo, agora está tudo certo. Então, quanto mais consciência eu tenho de como é que está o meu padrão respiratório, mais eu posso trazer um estado de mais presença, de mais equilíbrio, de mais qualidade de vida, tá? E aí eu quero fazer uma experiência já com vocês. A experiência vai ser o seguinte, para a gente perceber a mudança da postura e do padrão respiratório. Então, percebam como é que está a respiração de vocês aí. E a gente vai fazer o seguinte, ó, a gente vai agora fechar os braços assim, ó, dar um abraço na gente mesmo e abaixar a cabeça. Então, contrai bastante, aperta aí, olha para baixo e fala assim, eu estou muito feliz. Fala em voz alta, eu estou muito feliz. Não é estranho, gente? Não é esquisito? Agora, faz assim, ó, expande os braços para trás, olha para cima, percebe como muda a respiração e fala assim, eu estou muito triste. Veja como sai a sua voz, eu estou muito triste. Não é estranho? Parece que essa postura não dá para ser triste, né? Não é esquisito? Então percebam como a nossa capacidade, quando a gente contrai, que a gente tem menos capacidade do ar entrar. Então, naturalmente, quando a gente está numa postura mais fechada, a gente respira mais curto. Então, a nossa postura também favorece um estado, a nossa postura corporal muda um padrão respiratório, e às vezes a gente faz isso inconscientemente, sem pensar. Então, a gente precisa fazer também uma mudança postural para levar aí um outro padrão. E isso, essa consciência de como é que está a respiração nesse momento, como é que está a nossa postura, isso é uma consciência que o Mindfulness também traz e trabalha. Tá? Então, algumas práticas aí dos meus box. Então, um exemplo aí que a gente pode fazer, que não é só no processo de meditação e não é só no processo de respiração que está o Mindfulness, a gente pode trazer também alguns exercícios práticos. Então, um exemplo aqui é
Ao invés de ficar preocupado com coisas que eu tenho que fazer, com demandas, que tal a gente escrever e listar todas as preocupações no papel, descarregar, fazer um download do que está acontecendo na mente e listar em algum lugar para que a gente não fique ocupando essa mente com preocupações de coisas para que eu não possa esquecer. Isso é uma prática também de mindfulness, porque eu consigo trazer, limpar essa mente para que eu não fique com excesso de coisas ali preocupando e saindo do momento presente. Outra coisa é questionar os meus pensamentos. Então, ao invés de ficar acreditando nos meus pensamentos, a minha mente sempre vai trabalhar para pensar o pior cenário. Por quê? Porque a nossa mente preserva, ela quer o nosso melhor. Então, questionar isso. Será que eu preciso me preocupar tanto com aquela situação ali? Será que é real? Ou a minha mente é que está querendo me proteger, me guardar, me preservar? Então, questionar se isso é verdade mesmo, baseado em que eu tenho esse pensamento. Então, a gente pode duvidar disso, aquilo que a gente está pensando também. E trazer isso cada vez mais assim, ó, agora, isso é uma preocupação de agora? Preciso me preocupar com isso nesse momento? Não, então ok, tudo bem. Então, isso traz uma sensação melhor. Outra coisa, para as pessoas que são muito autocríticas, muito perfeccionistas, é preciso praticar autocompaixão, porque às vezes esse chicote interno é muito grande, né? Desse processo de autocobrança. Então, será que eu compreendo mais os outros e exijo muito de mim mesmo? Como é que está essa autoexigência? Isso também é um exercício diário. Como é que você está cobrando, exigindo a si mesmo? E é importante que você pondere isso e treine essa prática de autocompaixão. Isso também vai te trazer mais harmonia, mais qualidade de vida. Ouvir com atenção plena. Quantas vezes, né, em reuniões, em momentos que a gente está ali só de corpo presente, mas não está ali. E às vezes precisa fazer a conversa, a reunião, para entender a reunião, porque ali a gente não está naquele momento. E isso estressa demais. No final do dia, é como se a gente tivesse feito muita coisa e feito menos. Então, que tal a gente treinar enquanto estiver ouvindo alguém? Então, seja numa reunião, seja numa conversa, realmente estar ali, desconectar, né, do celular ou de outras preocupações e realmente prestar atenção naquilo que a pessoa fala. A gente vai perceber outras nuances e a sensação no final do dia vai ser muito maior. Então, não só isso, mas incluir momentos prazerosos também, pausas, isso é muito importante. Usar a nossa postura, né? Então, como a gente fez agora, perceber ao longo do dia, será que eu estou muito tensa, né? Então, fiz uma reunião, estou preocupada com alguma coisa, será que eu estou contraindo o meu corpo ou eu estou conseguindo relaxar? Então, alguns momentos para que a gente perceba e corrija a nossa postura, porque às vezes a própria postura traz uma sensação de opressão, né? A tensão nas costas. Isso já é um sinal que a gente tem ali um nível de tensão que reflete em todo o sistema. E fazer pausas. Não adianta a gente querer, se a gente tem uma atividade que exige um tempo maior, querer fazer essa entrega durante um tempo muito longo. A gente precisa exercitar as pausas durante uma atividade muito longa para que a gente tenha maior concentração e produtividade. Então, o ideal, se a gente for usar aí a famosa técnica Pomodoro, né, que a gente faz lá intervalos. Então, a gente faz lá pausas. Então, 25 minutos de trabalho, 5 minutos de pausa. E naquela pausa, a gente traga atenção ao momento presente. Ou, né, levante, vá alongar, sentir a sensação do corpo. Isso é muito importante, porque quando a gente volta, a gente tem uma qualidade muito maior de atenção. Isso é muito importante, não só como uma atividade que exige uma concentração maior, mas entre uma demanda e outra, entre uma reunião e outra. A gente fazer momentos de pausa para voltar a essa presença, essa atenção plena. Isso também faz com que a sensação no final do dia seja muito melhor, muito mais, menos desgastante no final.
tá? Então, trazendo aqui o conceito, tá? Tem nesse livro aí que é famoso, antigo, da técnica Pomodoro, e a minha proposta aqui para vocês é que a gente faça isso com atenção plena. E aí, só para finalizar aqui para vocês, eu quero compartilhar aqui um dado que é de um processo que foi criado dentro da Google, que é a certificação que foi chamada de Search Inside Yourself. Essa certificação foi criada pela Google, juntando mindfulness, inteligência emocional e habilidades de liderança. Eu fiz esse programa, ele é muito rico, ele trabalha muito as habilidades, tanto de autoconhecimento como habilidades sociais a partir do mindfulness. E já tem alguns indicadores aqui que o próprio programa realizou, isso já aplicando em várias empresas, não só dentro da Google, mas fora dela também. Então, a partir das práticas de mindfulness, eles já observaram aí 89% a redução do nível de estresse, 91% do desenvolvimento da clareza mental, 79% do aumento da energia e da disposição, 91% das habilidades em permanecer no estado de calma, de presença, 73% de uma mudança do paradigma, do mindset da liderança, e 85% no desenvolvimento da habilidade de conexão com as pessoas. Então, esse programa ele foi criado para desenvolver líderes, mas a repercussão foi tão positiva que se espalhou aí para várias partes, em várias organizações e várias partes do mundo também. E existem vários cases das práticas de mindfulness para os colaboradores. Então, dentro da IBM, são práticas aí bem famosas. Na Intel também tem várias pessoas que já passaram por programas de mindfulness, e dentro da Google aí que é um dos programas mais famosos, tá? Então tem hoje várias organizações dentro do Brasil, fora do Brasil, que já fazem essa prática, não só para a liderança, mas para a organização como um todo, com excelentes resultados. Tá? E a ideia aqui, eu tenho algumas publicações, então deixo disponível aí para vocês conhecerem depois, o meu box de Mindfulness do trabalho, o Mindfulness, né, que é no modo geral, para redução do estresse e da ansiedade, e para as crianças também com excelentes resultados, a gente já começar esse exercício de atenção plena desde a infância, muito rico também. Alguém quer perguntar alguma coisa, gente? Fiquem à vontade. Eu ia pedir também para o pessoal abrir as câmeras, para a gente dar um print da tela aí também. Galera... Nádia está perguntando como conseguir essas cartas, tá lá, o senhor já colocou, né? Tem no meu Instagram lá, Paty Calazans, tem o link, e vocês podem pesquisar lá, Patrícia Calazans no Google, tá em todas as livrarias, tá na Amazon, então tanto os box como o meu livro também, o Revolução Sistêmica. A Patrícia está comentando, tem o de crianças, muito valioso aí para brincar, né? Vamos brincar de mindfulness, começar essa prática aí desde cedo também é muito legal. Quem é do grupo de RH, na próxima encontro eu levo para vocês verem todos, que eu tenho todos, tá? Então, levo para vocês darem uma olhada lá também. Perguntas, gente? Vamos lá? Tem alguma pergunta? Não tem? Obrigado pela experiência, ok. Qualquer pergunta aí. A Paty também é consteladora sistêmica, nós somos professores de exercícios sistêmicos, a gente tem todo esse processo aí também juntos, enfim, né? Se vocês não tiverem mais perguntas, eu só vou pedir para vocês abrirem para a gente fazer um print da tela. Tu faz, Paty, aí o print? Faço. Alguém quer perguntar algo ainda? Senão a gente vai finalizando também. Ok. Pessoal, agradecendo, que bom, espero que tenha sido bem produtivo, bem rico para vocês aí levarem esse conhecimento para dentro das empresas, né? Tão importante.
Paty, eu queria te agradecer a tua disponibilidade, o tempo aqui de estar compartilhando com a gente um pouco desse conhecimento. Eu acredito muito no processo de Mindfulness, eu gosto muito, pratico, sou Mindfulness Coach formado pela Paty também. A Paty tem um curso específico de Mindfulness Coach, se alguém de RH se interessar e tiver interesse em fazer, tem todas as práticas, os protocolos. Então, a Paty tem esse curso de forma online também. Eu sou formado por ela, né, dentro desse processo. Então, eu queria agradecer muito aqui quem está também aqui, que se disponibilizou, que tirou um tempo para escutar um pouco sobre a prática. Bem importante que a gente leve essa questão da síndrome de burnout para as empresas também, porque é algo que vai gerar indenizações. A gente sabe que nós estamos dentro de uma região pequena, mas que isso vai vir também. Então, é importante a gente estar ligado nisso também. E gratidão, gente. Gratidão aí para o pessoal do núcleo. Nosso núcleo é novo, mas teve uma galera aí também. Acho bem importante. A nossa próxima convidada, Paty, é a Vanusa, que vai falar sobre feedback na prática. A Paty também Tá conhece a bom. Vanusa, ótima, nossa parceira de trabalho aí também. Então, quem tiver interesse, eu já vou estar disponibilizando logo para vocês também feedback na prática com a Vanusa Cardoso. Gratidão, gratidão a todos. Até o nosso próximo encontro, então, gente. Beijos no coração. Obrigada, gente. Bom dia para Bom vocês. dia.